E aí, amigos do Café com Justiça, espero que estejam todos bem. Começando mais um programa aqui, sexta, às 9 horas da noite. Estou aqui com a doutora Thalita. Boa noite, doutora. Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. Mais uma sexta-feira aqui, hoje com um entrevistado, colega de profissão. Espero que vocês gostem, vai ser um bate-papo bem legal e bem enriquecedor, com certeza. Doutor Alex Braz está aqui com a gente hoje. Boa noite, doutor. É um prazer te receber aqui. Boa noite a todos. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, né? Esse programa que é referência em Barueri. Quando o tema é justiça, é direito, a gente assiste lá de casa, todo mundo acompanha sexta-feira, 9 horas. E é um prazer, uma honra enorme estar aqui, podendo conversar com vocês. A honra é toda nossa. Daqui a pouco chega o café. Tô esperando. E aqui no Café com Justiça tem café mesmo. Já vou mandar. Cadê o café? Vou mandar um abraço aqui, um grande beijo para a doutora Eliana Passarelli, né, desembargadora lá. Desembargadora não, procuradora do Ministério Público. Ela falou que quando o doutor estivesse aqui ia ganhar uma caneca, né? Tô esperando essa caneca até agora. Por enquanto só tem a justiça, tô esperando o café chegar. Veio aqui para buscar o café, vai ter. Daqui a pouco tá chegando aí, o Wesley tá esquentando o bule lá. Vamos lá, começando a entrevista. Doutor, se apresenta pra gente, quem é o Alex Braz? Bom, eu sou advogado, né? Administrador de empresas formado. Eu comecei a trabalhar com administração mesmo de empresas. E com o tempo fui me envolvendo com a área jurídica e me apaixonei, né? Então logo no finalzinho ali da faculdade de administração, eu já comecei a me envolver com processos, com esse meio jurídico e falei, não, peraí, eu preciso me aprofundar, eu preciso ir para esse lugar. Então eu vi ali uma coisa que eu queria muito, comecei a estudar e como o tempo é uma coisa muito preciosa, né? Eu não quis perder tempo e já emendei a faculdade de Direito junto, saí de uma e emendei na outra. A outra era a administração de empresas, e na época eu trabalhava na área, né? E aí comecei a me envolver com direito, estudar, e quando eu vi, virei advogado, né? Que legal. E essa profissão tão apaixonante que é a advocacia, eu sou suspeito a falar, a doutora também deve ser. Eu gosto bastante. Eu sou apaixonado, eu amo. Tá no sangue? Não tá no sangue, assim, né? Família... Não vejo família. Não tem ninguém na minha família que é advogado, né? Meu pai é empresário, minha mãe é funcionária pública, a minha esposa é marqueteira. Então eu sou o primeiro advogado da família, né? Quem sabe os meus filhos sigam essa linhagem aí. Eu espero, porque eu admiro realmente muito essa profissão, essa área. Eu tenho, como eu disse, paixão. Então, e agora eu estou cursando uma pós em processo civil, né? Então estou me envolvendo mais com essa área de civil, processual civil, um pouco de contencioso. Estou nessa área agora. E falando em família, nós temos a família dele, mas são amigos meus. E estão todos aqui. Luísa Rezende, a esposa, né? A patroa, não? Luísa é a minha cunhada. Luísa é a cunhada. A sogra está aqui, a Márcia está aqui. Grande beijo para a Márcia. Queria mandar um abraço para a Márcia, para a Luísa, para o meu pai, para a minha mãe que estão assistindo. Então, a Silvia está aqui também. A Silvia também, um beijão pai, um beijão mãe. Porque você sabe que família é a base do fã-clube, né? Então eles estão sempre acompanhando as lives, acompanhando a movimentação. A gente tenta fazer alguma coisa na internet, mostrar um pouco da imagem, que hoje é muito importante, né? Principalmente para o advogado, que é uma profissão que, às vezes, as pessoas têm uma coisa meio mística, assim, atrás do advogado. As pessoas não conhecem muito, eles acham que é uma coisa muito longe delas, né? Então é muito distante. Então a gente tem que mostrar realmente o que um advogado faz, qual é a importância do advogado na sociedade, como que o advogado administra o tempo, administra os processos, o que um advogado pode fazer. E isso que a gente tenta mostrar na internet, e vocês com muita maestria aqui também no Café com Justiça, né? Esse é o objetivo do programa, né? Quando ele foi criado, a ideia foi vamos desmistificar, né? Trazer o magistrado para cá, ou a autoridade que seja, e desmistificar que quem está ali lutou para estar ali, não é uma pessoa privilegiada, né? Então a gente coloca a pessoa aqui, toma um café, bate papo. Inclusive, se você ainda não é inscrito aí nas páginas do Café com Justiça, entra lá no YouTube, Café com Justiça, no Instagram, Café com Justiça BR, e vamos indo, vamos prosseguir aqui a nossa entrevista. O doutor tem um escritório. Tem, isso. Hoje eu tenho um escritório, a gente atua na área civil, eu tenho parceiros em outras áreas, né?
Quando eu comecei a estudar para a prova da OAB, eu tinha aquele brilho do penal, né? Achava muito legal a doutoratura. Todo mundo tem. Todo mundo tem, todo estudante de direito olha o crime às vezes com um brilhantismo diferente, né? Então eu fiz a minha prova, eu fiz em penal. Mas depois, com o desenvolvimento da minha carreira, eu comecei a me achar no civil e no processual aí, eu estou nessa área, para mim é uma área vantajosa, acredito que também é uma área que está crescendo muito. Então a área civil para mim hoje é a que eu estou direcionado. Porém também é tributária, eu tenho alguns casos. Ó, chegou o café. Chegou o café. Chegou o café. Por favor, confere se tem café aí. Café. Comprovem. Então, aqui, ó, mostrar para a Eliana, que está aqui a prometida caneca. Aí, doutora, chegou. E tá adoçado já? Não, vai vir uma adoçante aqui, ó. Tá aqui O pra adoçar, vamos colocando aí. Tem pra todos os gostos. Aqui, Deixa aqui que vamos. o café eu tomo sem açúcar, cowboy. Vamos tomar sem açúcar. Então, também? vamos Pra honrar aqui. É café mesmo? Café mesmo. Café preto, café orgulho, Quentinho. café bom, né? Quentinho. Nesse frio, tá um pouco frio, né? Tá Então frio. dá uma esquentada. Doutor é daqui de Barueri, é da região? Eu sou aqui de Barueri, eu não nasci aqui, mas eu morei desde pequeno, moro aqui. Tenho paixão também pela cidade de Barueri. Quem mora aqui sabe. Não tem como negar, Não né? tem como negar todas as vantagens que a gente tem aqui, todos os incentivos que a gente tem dentro da cidade. As pessoas aqui dentro são muito acolhedoras, o povo de Barueri é um povo que ama a cidade, cuida da cidade e eu como fã de Barueri sou honrado em estar aqui e poder falar que cresci aqui. Que bacana. Olha quem tá aqui também, o Valdir Batista. Valdir, um abração pro Valdir. Um grande abraço, um amigo nosso, familiar também. Familiar, na verdade, ele é o padrasto da minha esposa, né? Então, estamos em família aqui. Tá Legal. certo. Doutor, dentre todas essas áreas que o escritório do doutor atua, qual a área que tem mais procura? Civil. Civil Realmente mesmo? essa área de civil, dentro dos procedimentos especiais. Hoje a gente tem realmente a justiça está muito voltada também à área de conciliação, né? É verdade. Então a gente atuando na área civil, essa parte de conciliação também a gente busca trabalhar bastante, mas quando vai ali para o contencioso, para o litigioso, também a gente faz. Então, dentro dos procedimentos especiais, os procedimentos comuns também, a doutora sabe, a área civil, empresarial, tributário também, tem bastante coisa com essa questão da pandemia, né? Então aumentou bastante a demanda de tributário, né? O empresariado está um pouco perdido por conta dessa chuva de MPs, de novas leis que vem trazendo aí um diferencial, né? Mudando, as coisas ficaram meio estranhas, né? Algumas coisas, então o empresariado está se movimentando para ou se atualizar ou contratar alguém que esteja atualizado para dar orientação para a empresa e poder se adequar aí aos moldes do novo mercado pós-pandêmico, né? Em relação a problemas com contratos, muita gente tem te procurado? Muitas pessoas, muitos clientes vêm, tanto contrato de aluguel, o pessoal focou muito nessa parte de aluguel, dúvidas revisionais. A gente hoje, obviamente, que por não ter uma legislação específica para tratar de contratos na pandemia, por exemplo, o contrato de aluguel, que é um contrato muito comum, a gente acaba procurando ali a legislação infraconstitucional, até mesmo constitucional, ou as leis esparsas para tratar desse assunto. E focando, orientar o cliente sempre procurar acordos com o locador. Por quê? Porque o judiciário ele não tem uma linha certa sobre essas revisões de aluguel, né? Então, muita gente fala, agora estou na pandemia, não preciso pagar aluguel. Está na pandemia, não precisa pagar aluguel, ou tem que abaixar. Não é verdade. O locador não tem uma obrigatoriedade legal de trazer uma redução no aluguel, mas muitos proprietários de imóveis estão entendendo que é mais vantajoso você manter o seu inquilino ali dentro e entender, às vezes até no comercial, entender que há uma baixa na demanda, na produção dele, ou até mesmo na receita, e estão abaixando o aluguel, estão dando carência, dando prazo, suspendendo o aluguel. Então essa parte de contratos de aluguel procuraram bastante. Outros contratos também.
leasings, contratos de compra e venda, o pessoal quis dar uma postergada, então a gente tenta sempre focar aí num meio termo. Óbvio que se precisar ir para o litigioso, tem hoje jurisprudência e juízes que estão tratando dessa forma realmente como que deve haver uma redução, como também tem aqueles juízes que reconhecem que não há motivo. Não há motivo. Doutor, pegando esse gancho da pandemia, o que mudou de fato no dia a dia do trabalho do doutor? Por exemplo, a rotina do escritório, alguma coisa nesse sentido? Olha, agora na pandemia, eu notei um crescimento na demanda, né? Muita gente procurando para orientação, o empresariado se movimentando aí para, como eu já disse, para se orientar de uma forma melhor. Então, para mim, para o meu escritório, a gente acabou aumentando essa área de orientação, né? De consulta, de parecer técnico. Então, estamos fazendo bastante pareceres. O contencioso não acompanhou esse crescimento, manteve, mas para mim, não vou falar que foi boa a pandemia, mas aumentou a demanda. Óbvio que não é bom porque a gente tem diversos problemas aí no geral, o comércio fechando, são esses decretos alegando que não pode, o funcionário não pode mais trabalhar, o empresário não pode mais abrir, e cada município tratando de uma forma, então o advogado tem que olhar como um todo. Então, se você tem um cliente, por exemplo, que é de um outro município, sei lá, de Guarulhos, você tem que entender a legislação daquele lugar para cuidar daquele cliente. Então, aumentou o trabalho, né? Isso aumentou bastante. O Valdir Batista está perguntando aqui, e os contratos para startups? Os contratos para startups. Na verdade, assim, as startups, elas não seguem uma legislação também muito regrada. E hoje a gente não tem uma legislação específica para startups, né? Mas no sentido, por exemplo, de uma criação de uma startup, no sentido de funcionários da startup, por exemplo, vamos falar de funcionários. Uma startup que tem ali uma organização de recursos voltadas a gente sabe que startup envolve tecnologia, né? Então, quando tem funcionários, muita gente fala, pode agora suspender o contrato do funcionário, pode, não pode? Fica essa dúvida. Se pode suspender o contrato, se não pode, a gente tem MPs, leis que estão tratando dessa matéria, mas no quesito de startup específico, ficou da mesma forma, né? A gente, tirando essa parte de funcionários, que realmente a legislação trabalhista, para quem atua na área, foi uma das legislações que mais se movimentaram, que mais tiveram acréscimos, emendas, leis que apareceram, tirando essa área trabalhista, porque por ser um tipo de empresa, envolve também a legislação trabalhista, no restante se manteve, porque abarcou tanto essa parte revisional de fornecedores, tratar com os funcionários de forma diferente. Então, startup, assim como as outras empresas, sofreu impacto sim, mas nada específico na legislação. A Sônia Félix está perguntando assim, ele cuida de divórcio? Conhece ela? Sônia é uma amiga querida, um grande beijo para você, Sônia. Ela é, sim. Ela está perguntando se o doutor cuida de divórcio também. Faço divórcio. Infelizmente, a gente... Acontece. A gente sabe que o casamento, tanto para o direito civil, quanto para a sociedade tradicional como um todo, é uma entidade ali muito preservada, né? O direito preserva o casamento. Porque a gente tem que pensar também friamente. O casamento, ele faz com que as pessoas se unam, formem família, unidade familiar. Isso para a sociedade é bom, seja de qual for a natureza do casamento, mas o divórcio muitas vezes é inevitável. Então a gente faz também divórcio. Óbvio que sempre tem ali um consultivo para entender quais são as reais motivações do casal, do cônjuge que procura a gente para obter o divórcio, para conseguir o divórcio, porque também muitas vezes é legal você entender o problema do cliente e você tentar levar uma solução mais fácil para ele. Porque o papel do advogado não é dificultar, é facilitar. Né? Nós somos uma ponte, um caminho, uma ferramenta para que chegue à justiça. Então, no caso de divórcio, a gente sempre tenta entender o que está acontecendo, e tem casos de pessoas que nem se divorciam, né? Que às vezes é uma coisa momentânea. A pessoa está ali com uma mágoa repentina, né, de algo que aconteceu, e procura você no calor do momento.
Então você tem que ter esse cuidado com o cliente de saber, olha, esse cliente aqui ele não quer se divorciar, esse cliente aqui ele não quer fazer isso, ele não quer brigar. Ou até mesmo, hoje a gente já tem o divórcio extrajudicial, né, quando não tem menores tratando, a gente leva para esse caminho mais fácil porque, obviamente, o litígio é sempre mais difícil, sempre mais moroso e sempre mais custoso. Né? Dá para sentir quando as partes não querem se separar ou quando querem realmente? Eu acredito que sim. Quando você vê o pela experiência. que ele vem falando assim, porque ela fez isso, porque ele fez aquilo, porque não sei o quê. Mas, doutor, você não quer ligar para ela? Você não quer conversar? Você não quer resolver? Você não quer falar? Às vezes ele quer que você só fale com a pessoa e dê aquele tempo, que reconstrua um laço de confiança ali. E às vezes o papel do advogado é esse também. O papel do advogado é assim, é um pouco psicólogo, é um pouco psiquiatra, tem esse lado, né? Tanto que a gente, quando faz faculdade de Direito, a gente tem um semestre voltado somente para a psicologia jurídica, né? Que é realmente entender o comportamento, a psique humana dentro do âmbito jurídico. Isso faz parte, eu acho que você entender o cliente, entender o que o cliente precisa, é o papel do advogado. E administrar os clientes também. E administrar. Eu já uso o meu lado administrador, com o advogado. Né? O administrador, a gente aprende muito o foco no planejamento, na organização e entender os processos como um todo, né? E eu trouxe um pouco isso para o escritório, para a minha atuação, e é muito importante. Porque hoje o advogado, eu acredito que para ter êxito na área jurídica, porque eles querem realmente se destacar. Eles têm que ter um bom comercial, tem que ter essa área de planejamento boa, porque se você não vê aquilo de forma contingencial, de forma geral, você quebra. Né? Você cuida de um lado e o outro lado fica descoberto. Porque, querendo ou não, o escritório é uma empresa. Não tem como tirar esse olhar do escritório, senão acaba realmente... E o advogado que tem um escritório, ele é também um empreendedor. Com certeza. Ele está gerando um negócio, ele gera empresa, ele paga imposto, ele gera emprego. Então, ele tem que ter essa noção de olhar como um todo e entender onde que ele precisa, às vezes, cobrir um pouco mais, sem descobrir um outro lado. A gente tem que ter essa... É um equilíbrio ali, né? E a gente... Quem empreende no Brasil... Não ferir os códigos de ética também. Não ferir. O que acontece? É um desafio maior, né? É um desafio maior. Mas o advogado... hoje nós estamos num mundo completamente globalizado, né? E o advogado, ele quer mostrar o rosto dele, ele quer mostrar o trabalho dele, e algumas pessoas não sabem, mas nós temos um código que está determinando ali o que você pode ou não fazer para a divulgação, entre outros comportamentos e condutas que podem ser adotados por um advogado. A gente que faz um trabalho, eu faço trabalho também na internet, de divulgação, lives com pessoas do meio, mas mais do caráter educativo, né? Demonstrar o direito para os leigos, demonstrar o direito para os advogados que estão começando, explicando algumas coisas, e a gente acaba dando de cara, às vezes, com o código de ética. Então, não tentamos driblar, tentamos acompanhar aquele regramento e se movimentar da forma pertinente. É isso, né? Mesmo. O Valdir está fazendo uma outra pergunta aqui. Vou tentar... Eu li sua pergunta, Valdir. Obrigado pela pergunta. Quais as vantagens de se contratar um funcionário como CLT ou MEI? Se é melhor contratar pela MEI? Aí seria terceirizar, né? Na verdade, assim, a gente tem que entender que quando se contrata um funcionário, na CLT você vai ter ali uma carga tributária, uma responsabilidade diferenciada. E essa responsabilidade, ela deriva de alguns requisitos, né, como hierarquia, são requisitos trabalhistas ali, né? A gente também tem que entender que quando a pessoa tem uma MEI, não quer dizer que ela vai trabalhar para você como PJ e te emitir uma nota e que você não pode estar ali sob a égide da CLT. Por quê? Muitos empresários estão fazendo essa pejotização que fala, né? Você contratar um autônomo, contratar uma pessoa que tem uma MEI, porém a pessoa cumpre horário, a pessoa recebe um salário. Muitas vezes, esse próprio empresário, ele não está... ele está preenchendo alguns requisitos de vínculo empregatício e não sabe. Né? Então, por exemplo, a pessoa que tem hierarquia, que tem ali uma continuidade,
Tem gente que tem empresário hoje que contrata PJ e dá férias, né? Ou paga um 13º. São direitos previstos na legislação trabalhista. Né? Isso vai caracterizar um vínculo, caso o funcionário seja entendido como um PJ, mas sob a égide do CLT. Né? Então, hoje o empresariado tem que tomar cuidado com isso. Se você quer contratar PJ, trate de entender quais são os elementos que trazem vínculo trabalhista àquela relação. Se está trazendo vínculo trabalhista, futuramente essa pessoa pode alegar no judiciário que é um funcionário e não um autônomo ou um prestador de serviço. Perfeito. Doutor, é nítido, né, o seu amor pela profissão, mas o doutor pensa futuramente em concurso público ou realmente é a advocacia que o doutor... É um impasse dos advogados e dos bacharéis aí, né? Porque a gente tem que analisar quais são as vantagens de cada área, né? Então, por exemplo, se a pessoa, hoje um bacharel de direito ou um estudante de direito, ele tem a possibilidade de prestar um concurso público e ele tem que ver o que ele quer para a vida dele. Ele quer estabilidade? Se ele quer estabilidade, o concurso público é uma boa, né? Ele quer ter ali aquele horário, cumprir aquilo e não ter mais tanta preocupação com outras coisas, às vezes? Concurso público, estabilidade, tanto emocional, não é fácil, né? Dependendo do caso, não é fácil, mas agora vamos para os advogados. O advogado ele pode ganhar mais, ele tem mais liberdade, né? Para ganhar, para trabalhar, porém, muitas vezes a gente bate nessa questão que eu falei do empreendedorismo. O advogado, ele pode trabalhar para alguém, né? E trabalhando para alguém, ele também vai ter ali um teto, pode crescer, mas eu acredito que o empreendedorismo gera um retorno melhor, porém, você vai ter mais estresse, você vai ter que gastar mais tempo, você vai ter que se envolver mais. Então também vai muito da questão da paixão. Eu tenho muito isso da vocação e da paixão. Eu tenho paixão pelo direito. É a minha vida. Se eu tiver que trabalhar, por exemplo, 24 horas, às vezes, a doutora sabe, às vezes a gente fica 18 horas no escritório. É verdade. Às vezes você, sabe assim, gasta o dia para fazer reunião, para lidar com o cliente, chega às 6 horas da tarde e você começa a trabalhar para fazer petição, para ver prazo, para cumprir para controlar algum recurso, alguma coisa. Então, assim, tem que ter paixão. E a pessoa tem que observar qual que é a vocação dela. Aonde será que ela vai se encaixar, que ela vai sentir essa paixão que eu falo aqui, que eu sinto quando eu advogo, né? Então, é uma questão de vocação. Concurso público, assim como qualquer outra profissão. Concurso público é estabilidade, né? É estabilidade. A advocacia é estressante, é difícil. Não que o concursado, que o funcionário público também não tenha, com certeza tem, mas eu acredito que você tem um dispêndio de tempo ali um pouco menor, estresse. Porque eu não tenho muita... A gente fala lugar de fala, né? Mas eu não sou funcionário público, não sei. Mas eu acredito que a advocacia seja uma coisa mais... sim, já é um estresse maior, um tempo maior, para quem quer realmente se dedicar de certa forma. Tem pessoas que estão ali advogando, elas trabalham ali, sei lá, às 8 horas, fazem algumas coisas e não querem mais gastar tempo, querem ter um retorno um pouco melhor, para ter um pouco mais de paz, um pouco mais de tempo com a família ou lazer. Então, vai de cada um, né? Para mim também, eu sou funcionário público, mas também não consigo. Mas você também empreende, você está aqui na política também, aqui na TV, então não tem como ficar parado. É o que nos move. Né? A política é um pouquinho afastado, né? Porque a gente tem ali um envolvimento maior também. Às vezes a pessoa fala, funcionário público, será aquele cara que fica carimbando um papel e fica ali numa bancada atendendo pessoas ou fazendo alguma coisa de ofício. Então, deixa eu um pouquinho mais pra cá, peraí, que acho que é melhor, né, cara? Mas tem gente que se envolve com a política, e a política é um nicho ali bem difícil também, né? O Thiago está envolvido aí, pode falar. Sim, é bem difícil e até tem a questão do funcionário público, você tem os dois tipos, né? Você tem aquele, depende da escala de trabalho, em que nível ele está. E aí você vê o ritmo de produtividade, o comprometimento, tem que ser algo bem diferente de um para o outro. O doutor estava falando que montou um escritório, tem um escritório. Como que é montar um escritório? O que eu preciso para fazer isso? Olha, você primeiro precisa entender,
Trabalhar sozinho ou ter parceiros? Trabalhar sozinho ou ter sócio? Contratar alguém? Ter um espaço físico? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho um escritório, é uma sala. E hoje não. A advocacia, ainda em era pós-pandêmica, né, está muito virtual. Né? Hoje mesmo eu estava conversando aqui com o pessoal que me chegou, foi fazer um despacho com um juiz virtual. Você olha lá na câmera, está conversando com ele, muitas vezes o efeito prático é o mesmo. Então, está acontecendo, esse dinamismo chegou, a pandemia obrigou esse dinamismo a chegar à advocacia. Então, assim, ter um escritório não é você ter uma sala, não é você ter um espaço físico. Às vezes você, advogado, é o seu escritório. Você trabalha, às vezes você tem um parceiro que te ajuda, você tem ali o seu computador, você tem o seu mecanismo de trabalho, os seus horários, você é o seu escritório. Então, hoje, a tecnologia trouxe para a advocacia essa possibilidade do advogado realmente ser o escritório dele, né? Doutor, então o doutor montou o escritório no meio dessa crise toda? Sim, um pouquinho antes eu comecei, logo depois eu comecei a advogar, eu estagiei, né? Quando eu era de faculdade eu estagiei no escritório, aí você começa a ter mais contato realmente com a dinâmica e o cotidiano de um advogado. E quando eu comecei a ver a possibilidade de ter clientes, né, de sair fora do escritório ou de um vínculo com alguém, eu comecei a ver a possibilidade de trabalhar para mim, né? E aí começou a demanda e pessoas procurando, e a advocacia também por conta do código de ética é muito boca a boca, então um cliente que está satisfeito com o seu serviço, ele vai lá e te indica, né? Um cliente que ficou feliz, ele te indica para outro, que te indica para outro, e isso vai começando a virar uma rede, e quando você faz um trabalho leal, justo, técnico, bom, com resultado, você cria esse network, essa rede, e você vai trabalhando e o seu escritório vai se movimentando ali. Nós estamos com várias perguntas aqui no nosso Facebook. Se você tiver alguma dúvida também para mandar, manda aqui no nosso Facebook, manda aí no WhatsApp da TV que eles passam a sua dúvida aqui pra gente. O Dr. Levi Tomás já veio aqui, deu entrevista pra gente. Ele mandou aqui, parabéns pela entrevista, muito competente e preparado o colega entrevistado. Exatamente. Forte abraço aí, doutor. A Elizabeth Batista, conhece? Pelo nome, tem alguma semelhança? Estou adorando a entrevista do Dr. Alex, extremamente dedicado, e por aí vai. Aqui o pastor Carlos Serpa está mandando aqui, muito bom programa, abraço ao Thiago Muniz e a Thalita Lima. Forte abraço. Deus abençoe, irmãozão. Obrigada. A doutora Giovana Cunha, essa você conhece. A doutora Giovana, parceira aqui do Café com Justiça, só falta ela vir aqui agora, tem que vir, né? Ela tá mandando aqui, saudações da Jovem Advocacia de Barueri, doutor Alex. Antes do doutor falar, eu sei que o doutor passou pela Jovem Advocacia, ainda está? Sim, sou membro da Jovem Advocacia, faço parte dessa turma, acho muito importante para os advogados, acho importante para a OAB como instituição, né? A Jovem Advocacia ela é um grupo, né, de pessoas que estão começando, já estão às vezes há algum tempo e querem unir esforços para ajudar mesmo, criar uma rede de ajuda. Então a gente tem um grupo no WhatsApp, às vezes tem alguma dúvida, eu não estou conseguindo falar com tal juiz, eu não estou conseguindo falar com tal vara, a gente pergunta lá, o pessoal responde. Então, e hoje o jovem advogado, por essa dinâmica no mundo, pela tecnologia, quanto por essa proficiência que as pessoas estão tendo mesmo, estão ficando mais efetivas, estão indo atrás das coisas, né? A Jovem Advocacia hoje, porque antes era muito voltado à tradição, a advocacia, né? Então você tinha que ter aquele tempo, o pessoal olhava muito experiência, o pessoal olhava muito o número da sua OAB. Então quando você tem uma OAB mais antiga, às vezes o pessoal fala, nossa, é símbolo de competência, não que não seja, mas hoje o jovem advogado que se dedica, que estuda, por exemplo, eu estudo o tempo todo, né? O advogado estuda o tempo todo. Então a gente está em eterno aprendizado, especialização. Você trabalha 12, 13, 14 horas por dia e gasta 2, 3 estudando, né? Você faz uma pós-graduação, você faz um curso, está sempre procurando se especializar. Então o jovem advogado hoje, ele tem que
estar em constante, como qualquer outro, tem que estar em constante aprendizado, tem que ler muito, né, como todos os advogados, né? E assim, é uma batalha um pouco maior no começo, porque você tem que lidar com certas coisas que os outros já passaram, né, a experiência cobriu. E o tempo, como eu disse no começo, o tempo é muito importante, em qualquer área. O tempo, a experiência, onde você está calejado ali, pode ser que você não bata mais, né? Então, é muito importante o tempo para o advogado. E o papel da Jovem Advocacia aqui de Barueri, mandar um abração, um beijo para a Ana, nossa presidente da OAB. Presidente da OAB, que já esteve aqui na TV Barueri. A Ana vem fazendo um trabalho excelente, ela é referência para todo mundo da OAB. Eu sou suspeito a falar porque gosto muito do trabalho dela, gosto de como ela vem trazendo, como ela vem mostrando a OAB. Ela fez da OAB Barueri referência, né? A doutora Ana, depois que ela entrou nessa gestão, ela mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Então um abração aí para a Ana, um abração para todo mundo da OAB de Barueri, um pessoal muito competente, muito engajado. Um abraço para todo mundo da Jovem Advocacia também, são pessoas assim fenomenais que são os nossos rostos da advocacia aqui de Barueri, né? Então, isso daí traz muito orgulho para mim, ser advogado e estar junto com essas pessoas. O doutor desempenha algum papel dentro da Jovem Advocacia hoje ou é membro? Eu sou membro, nós temos comissões lá, eu não faço parte de nenhuma, a gente só está ali nessa rede de unir esforços, de se ajudar mesmo, tanto da OAB quanto da Jovem Advocacia, da OAB Barueri. Então, às vezes, a gente faz algumas lives. Essa semana eu fiz uma live com o professor Roberto Rósio, um especialista em processual civil, professor do Damásio, que também é referência em direito, na Faculdade do Damásio, Sim. a IBMEC, e nós falamos sobre o tema de tutelas. Foi muito legal, muito esclarecedor para os jovens advogados. Então, a gente vai fazer esse trabalho. Eu fiz algumas lives, fiz uma live lá na Jovem Advocacia com o professor Polito. Quem tiver a oportunidade de assistir, vai lá no Instagram da Jovem Advocacia de Barueri. O professor Polito, ele é referência no Brasil inteiro em comunicação. Então, ele tem livros. Ele é Reinaldo Polito. Eu lembro que quando eu fiz a faculdade de administração, no primeiro semestre nós tínhamos comunicação e expressão, era essa a matéria. E a minha professora dizia que um livrinho dele de dicas para falar bem era obrigatório para a faculdade inteira. Então eu conheci ele ali, fiz o convite para fazer a live para nós conversarmos um pouquinho no Instagram, e ele tem um livro que chama Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. Eu tenho esse livro. E esse livro é leitura obrigatória para o advogado que quer se comunicar bem, que quer se portar bem a tratar com o cliente, a tratar com o juiz, com o desembargador, com a promotoria, ou com outras pessoas. Eu acredito que a comunicação é fundamental. E me inspiro muito nele porque ele tem uma dinâmica ali, um jeito de ensinar muito legal. Ele traz pra gente uma carga de ensinamentos, né? Doutor, teve alguma situação que te marcou, algum caso engraçado, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu tive um caso uma vez, esse caso. Só já respondendo aqui a pergunta do pastor Carlos Serra, que ele perguntou exatamente a mesma coisa. Então já está no gancho aqui. Na verdade, assim, eu tive, não foi bem um caso, porque nós não seguimos, né? Mas eu lembro um casal, não vou falar nomes, óbvio que não, mas um dia me chamou lá no WhatsApp uma pessoa. Olha, doutor, me indicaram, eu tenho união estável, porque às vezes o cliente sabe os termos que ele tem que falar, né? Eu tenho união estável com uma pessoa. Ele já pesquisou no Google. O Google já pesquisou no Google. O Google é um mega advogado às vezes, né? Pessoas querem fazer consulta pelo Google. E ele me perguntou assim, eu tenho união estável com uma pessoa, estamos juntos há 3 anos, só que eu não tenho posses, não tenho propriedade, e ele tem, né? Essa pessoa tem. E paga minha faculdade, me mantém. E eu falei, olha, vamos nos encontrar, vamos conversar, mas se você puder já ir juntando os elementos que comprovem, então eu vou explicar para ele quais são os requisitos para ter uma união estável. Seria ali a vontade de ter uma família, né? Esse plano familiar. E ele falou, não, mas eu tenho aqui algumas coisas que são imbatíveis. E ele começou a me mandar fotos de intimidade. e assim... Que situação, hein? Que situação. Ele começou a falar, não, peraí, olha isso daqui. Olha onde a gente estava nesse dia. E umas fotos assim, um pouco picantes. Teve nudes, não, né? Então. E aí eu fiquei um pouco sem graça, assim, e
Mas o que você faz numa situação dessa? Né? Imagina só, comecei a receber essas fotos, e aí ele começou a me mandar prints de conversas que ele tinha com a pessoa ali, de intimidade. E eu fiquei sem graça, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer, nunca tinha passado por uma situação dessa. E aí deu uns 2 dias, né, eu acabei falando, olha, eu não sei se a gente vai poder usar no processo isso daí, talvez sim, talvez não, vamos nos encontrar para conversar, tal. E deu uns 2 dias, aí ele falou, olha, a gente vai se casar. Não acredito. Então, foi só virou história engraçada mesmo. Graças a Deus não virou processo isso aí. Porque senão ia ter essa incumbência de mostrar ao juiz certas coisas agradáveis mas também a pessoa usa ali os argumentos que tem, né? Então fica uma coisa complicada. A situação engraçada que eu me lembro foi essa. O doutor tem usado muito as redes, nós somos amigos aqui e nós sempre te acompanho, tenho visto, tem usado as redes sociais para fazer algumas lives. Isso, como que tem, como que eu posso dizer? É a novidade do momento, né? Eu acho que assim... Fazer live, está todo mundo fazendo e... Essa questão não só das lives, mas de produzir conteúdo em redes sociais está em alta. Por quê? Também acredito que fruto da pandemia isso aumentou. Porque você mostra o seu rosto sem precisar sair do seu escritório, sem precisar sair de casa, né? E hoje, eu acredito muito nesse direito educativo, que é você também ensinar direito para os leigos, ensinar direito para as pessoas, trocar figurinha ali com outros advogados. Então as redes sociais, para mim, eu creio que é uma ferramenta de mostrar a imagem, de ensinar, de orientar de forma breve, porque óbvio, o direito tem diversos assuntos que devem ser tratados de forma profunda, mas às vezes a pessoa tem um direito que ela não sabia, né? Que nem, esses dias eu até gravei alguns vídeos essa semana, eu vou postar, falando sobre a questão de contrato de namoro, né? Tem gente que não sabe o que é um contrato de namoro, né? Tá explicando aqui para quem não sabe. Às vezes a pessoa tá ali com outra já há um tempo, mas ela não quer constituir nenhum tipo de divisão patrimonial, não quer constituir uma união estável. E como que ela vai fazer isso? Como que ela vai comprovar que não é uma união estável? Seria com um contrato de namoro, né? Um contrato que vai determinar ali como se fosse uma empresa mesmo. O que cada um faz, qual é a função de cada um. Tem até cláusula de traição, cláusula de fidelidade, porque tem juristas que entendem que a traição no namoro constitui dano moral, né? Então, tem advogados que colocam cláusula de fidelidade, de acordo com o interesse das pessoas, num contrato de namoro. Então, eu acho que a rede social, ela traz para você, que está acompanhando, esse contato mais próximo com o direito, né? Esse contato mais firme. Você, como a gente falou sobre mistificação, afasta isso. Afasta. E a questão das lives... Aproxima. Então, por exemplo, às vezes eu faço uma live lá no meu Instagram, eu gosto de falar com pessoas também que não são do direito, com empreendedores. Eu fiz uma live com a Silvia Design, que é uma empreendedora nata, empresária de sucesso, referência no Brasil, tanto de empresariado quanto de marketing. E ela contou um pouquinho da história dela ali, aproximou, sabe assim? E às vezes você coloca o direito ali e as pessoas veem como tudo, o direito tem relação com tudo. Fiz uma live com o Edmilson, jogador de futebol, campeão mundial, né? Falamos um pouco sobre direito do esporte, porque as pessoas às vezes não entendem como funciona isso. Ele tem uma ONG, falamos um pouco sobre a filantropia que ele faz. Então, essa questão das lives aproxima as pessoas e traz, no meu caso, a realidade do direito para um âmbito mais geral, né, que as pessoas às vezes não têm esse conhecimento. O doutor fez da sua rede social o mesmo intuito que o Café com Justiça tem, que o Café com Justiça nasceu, né? Desmistificar a profissão. O doutor recebe muita pergunta? Muita. E o direct lá, virou o Google? Muita. A gente, com cuidado, a não ferir o código, as orientações que podem ser passadas de uma forma a não caracterizar ali alguma infração, a gente tenta sempre tirar alguma dúvida. Eu postei um vídeo semana passada, voltado à OAB, a estudantes de direito que não passaram na OAB ainda. Então, algumas dicas legais para quem quer passar na OAB, porque o advogado, quando começa a faculdade, a doutora sabe, ele vê lá no final essa luta da prova da OAB,
né? O advogado tem que passar ali por 2 fases, preencher 40 pontos na primeira fase, tem uma nota de corte na segunda. Então, o estudante de direito tem um pouco de medo da prova da OAB. E eu também quis trazer aí uma naturalidade para esse desafio, né? Então as pessoas às vezes me perguntam, nossa, doutor, o que eu estudo? O que é legal? E eu dou dicas do que eu usei para mim, né? Sim. Então a gente tem na prova da OAB 17 matérias, e às vezes a pessoa está perdida. É muita coisa, Então eu postei esse vídeo e é legal que muita gente, estudantes de direito, vieram perguntar, olha, doutor, passa a sua experiência. Você passa a experiência, isso é legal. E esse contato próximo gera muito fruto positivo de comunicação. Eu sou comunicativo, eu gosto de falar, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu acredito que o sucesso ele está muito ligado à comunicação, né? Então, para mim é demais. E quem quiser assistir suas lives, te acompanhar nas redes sociais, como faz? Pode me acompanhar pelo Instagram, o @AlexBrazAdvogados, né? Eu tenho Facebook, mas eu não movimento muito o Facebook, sou mais voltado ao Instagram. Futuramente eu penso em criar, já tenho um canal no YouTube, eu penso em começar a alimentar, mas por enquanto eu estou alimentando mais no Instagram com esses vídeos, com postagens diárias de novas MPs, de orientação, voltada ao direito. Então hoje é pelo Instagram que a pessoa pode me encontrar. Bacana. Nossa entrevista está chegando ao fim, é bem rápido. Alguma consideração? Doutora, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Esclareceu muitas dúvidas, né? Contrato de namoro, como montar o escritório. Foi muito construtivo para quem acompanhou a nossa live. Muito obrigado. Fique à vontade para voltar outras vezes, vai ser muito bem recebido aqui. Eu também quero agradecer o Thiago pelo convite, agradecer a doutora que, nossa, me fizeram sentir em casa aqui. Eu tô super à vontade. Esse é o objetivo do Café com Justiça. Estou super à vontade aqui, um programa muito informativo. Eu também assisti já, sempre acompanho. Legal. Também aprendo quando eu assisto, então eu acho que conseguiram fazer essa junção aí de ensinar, dar risada de uma forma leve. Foi muito legal, foi uma honra para mim estar aqui hoje e eu agradeço demais o convite. Viu? Quer deixar alguma mensagem para quem está na faculdade, quem pretende entrar no direito? Olha, é uma mensagem que eu deixaria em relação ao medo, né? Às vezes a gente deixa o medo dominar a gente, né? E o medo ele tem o poder só de te fazer mal, né? O medo quando extrapola, a pessoa fica muito ansiosa, com medo de alcançar algum objetivo, eu falaria que o medo é o que te afasta do seu sucesso, do que você quer conquistar. Então, aprendam a administrar o medo, se libertem aí dessas amarras, às vezes, da ansiedade ou dessa questão de falar, eu não consigo fazer isso. Não. Todo mundo tem a sua qualidade, todo mundo consegue. Superem o medo e alcancem os objetivos que vocês têm. Legal. Para quem quiser nos seguir, minhas redes sociais é oficial Thiago Muniz, lá no Instagram, no Facebook Thiago Muniz. Sigam nós lá no Instagram também do Café com Justiça BR e no YouTube o canal do Café com Justiça. Segue lá, se inscreva, curta e compartilha para nos ajudar nesse projeto. Quer deixar suas redes sociais? Minha rede social é @limacarita_, lá tem também o meu site, tem um pouquinho mais do meu dia a dia e da minha profissão também. E nós agradecemos a você que nos acompanhou, a família do Alex esteve presente aí, um grande beijo a todos, tenho todos no meu coração, um grande beijo, um grande abraço a todos vocês, espero vocês na sexta-feira que vem. Ô, diretor, é às 8 o próximo programa? Na próxima sexta, vamos ter horário novo, às 8 da noite, vamos estar entrando aqui, te esperando. Um grande beijo, um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Até sexta que vem, às 8, não esqueçam.